Amém. Me dar essa oportunidade de saber como é trazer uma mensagem. Eu estou muito nervosa, me preparando. E eu estou muito tremendo. E eu me orando. Mas vai dar tudo certo, amém? Deus, com certeza usou meu pai para me trazer essa palavra, porque eu estava sem tempo para preparar uma palavra para trazer e eu preocupada, pensando, meu Deus, quinta-feira está chegando e eu não preparei uma palavra. E aí, quando está cheio de ensaio, né, eu tenho atividade para fazer. E aí, meu pai me ligou e eu falei para ele: pai, ora por mim, para Deus colocar uma palavra no meu coração para me trazer para a igreja, para os jovens, para a senhora, para as crianças que estão aqui. E aí ele falou: prega a palavra de Jonas, né, a história de Jonas. Ele já havia me pregado essa palavra quando eu fui de escala. E aí eu me lembrei. Só que aí no meu cara eu falei assim: não vou pregar sobre Jonas, né? E aí eu falei assim: não vou pregar, vou falar que eu vou pregar, mas não fui pregar, né? E aí ele me ligou pela segunda vez e ele perguntou se eu havia lido o livro de Jonas. Eu falei assim que não havia, mas que eu iria ler. E aí ele me ligou pela terceira vez falando: pega a palavra de Jonas. Eu falei: é Deus. É Deus falando para me pegar a palavra de Jonas. E aí eu nervosa, tá, Deus quer isso, né? A vontade de Deus, então eu vou pegar a palavra de Jonas. Amém? E eu convido quem possui a palavra, a Bíblia Sagrada, a abrir no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante, acompanhar. Amém? Glória a Deus. Bom, como a maioria conhece a história de Jonas, né? Jonas, ele foi um profeta que Deus deu uma missão a ele e ele recusou. Ele foi na contramão. E eu me vi como Jonas, né? Eu não sei se vocês alguém já foi Jonas, ou está sendo Jonas, ou vai ser Jonas, né? Por negar a missão de Deus. Amém? Vamos lá ler o capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus. Versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, aqui já percebemos que ele já negou, né? Ele se dispôs a ir, porém ele foi para Tarsis. Ele não queria ir pregar, né? Falar o que Deus havia mandado, né? Então, assim, versículo, enfim, ele não foi para pregar a palavra de Deus. E eu me coloquei no lugar dele, porque realmente tem muita gente que Deus, ele ordena, dá uma missão, e a gente apenas não vai, certo? Glória a Deus, aleluia. E Deus vendo aquilo, ele queria salvar a cidade de Nínive, né? Por ser uma cidade que estava pecaminosa, em pecado. Deus queria salvar, queria usar alguém para falar, né? Para ir pregar para a cidade e ganhar, né? Salvá-la. Porém, Jonas negou. E agora vem o versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha a que ponto chegou. Todo aquele povo que estava no navio sofreu aquela tempestade no mar, olha, no mar ainda,
né, por causa de Jonas, por causa de um ato, por causa de uma desobediência de Jonas, entendeu? E eles começam, e claro, né, no mar, com aquele vento forte, eles começaram a se desesperar. E no versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Eles já estavam no ponto de estar lançando, tirando as coisas que estavam no navio para aliviar o peso do navio, que estava tão pesado, para não acabar o navio sendo despedaçado. E diz assim: para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Por causa de Jonas, estava acontecendo tudo aquilo. Deus estava permitindo acontecer tudo aquilo. E Jonas, ele foi fazer o que ele foi. Eu achei engraçado porque ele foi dormir, né, no porão. Ele desceu, foi no porão e foi dormir, cochilar, certo? E aí, aquilo lá, todo mundo desesperado, clamando ao seu Deus, cada um, né, clamando ao seu Deus, e ele lá dormindo. Amém? E o mestre, no versículo 6, diz assim: chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. Eles estavam clamando para eles não perecerem, para eles não morrerem ali no meio do mar, no meio daquela tempestade. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançaremos sorte. E a sorte caiu sobre o bendito Jonas, que desobedeceu. Amém? Versículo 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora, porque por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele disse que teme ao Senhor, mas ele desobedeceu a Deus, né? E aqui no versículo 10 eles vão ficar indignados, né? Olha o que eles disseram: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11 diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, né? O mar, a situação ali ia ficando mais complicada, e ali eles entrando em desespero, né? Imagina só, a gente, no caso de uma pessoa que Deus deu uma missão, não obedeceu, e a gente está sofrendo ali, a gente tem que clamar ao nosso Deus, né? Para que Deus tenha misericórdia, né? Que acabe, que a gente ache uma solução para que volte tudo ao normal. No versículo 12 diz assim: o Jonas respondeu eles: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Daí o Jonas já está de parabéns, né? Porque ele reconheceu o erro, a culpa que ele teve, porque ele negou o chamado de Deus, que Deus deu para ele, e ele assumiu e falou para as pessoas que estavam ali no navio, falou para lançar ele sobre o mar, né? Porque assim o mar ia se aquietar, né? E todos iam sair daquele pavor. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, por enquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ele diz, nesse versículo ele diz que eles não queriam lançar, eles de modo algum iam lançar Jonas no mar. Uma coisa, eles tiveram misericórdia da vida, na verdade, de Jonas. Eles estavam querendo chegar em terra firme para de deixar Jonas. Eles não queriam tirar a vida de Jonas, jogar Jonas, porque era uma vida, entendeu? Eles tiveram misericórdia da vida de Jonas. Eles não queriam fazer nenhum mal a ele, certo? No versículo 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo.
Versículo 15 diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Certo? Daí o Jonas, né, acho que eles viram que não tinha solução, tiveram que lançar Jonas sobre o mar, e Jonas foi para o fundo do mar. Temeram os homens, pois, estes homens, e estream ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus, ele teve misericórdia da vida de Jonas. Deus, ele poderia completamente deixar Jonas ir para o fundo do mar e morrer, mas ele queria salvar aquela terra. Ele poderia usar outra pessoa, poderia, mas aquele chamado foi para Jonas, foi para ele precisava cumprir. Então Deus, ele teve misericórdia, mandou um peixe, né, e engoliu Jonas, e ele ficou lá 3 dias e 3 noites. Depois, capítulo 2 já é uma oração que Jonas fez, né, quando estava na barriga dentro do peixe, né, e Jonas, assim, imagina a gente na barriga de um peixe enorme, e a gente clamando: meu Deus do céu, Senhor, estou dentro de um peixe, agora eu tenho que clamar a Deus para não deixar eu morrer aqui. A oração dele, vamos ver a oração dele rapidinho. Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado eu estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Essa parte aqui, que ele estava dentro do ventre do peixe, todo mundo passa por esse momento, né? A gente está no fundo do poço, não tem mais força, enfim, a gente vai ter que clamar, a única saída é clamar mesmo ao Senhor, porque a gente não tem saída. Imagina, Jonas dentro do peixe não tinha saída, né? Então, assim, Jonas, ele clamou, fez essa oração, e a única saída da oração é ele clamar para Deus ter misericórdia, e Deus até ter misericórdia ali para tirar ele do ventre do peixe. Amém? Capítulo 3 diz assim, o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Deus deu uma segunda chance a Jonas a chegar na cidade de Nínive e falar, pregar o evangelho de Deus. Amém? Dispõe-te, ele falou repetiu mais uma vez: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas já se levantou para ir e cumpriu o dever dele, o chamado dele, e ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrer. Durou 3 dias para chegar na cidade de Nínive. Versículo 4 do capítulo 3 é o seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então a cidade de Nínive ia ser destruída, né, porque Deus havia falado que ia destruir caso o Jonas não tivesse uma pregação, enfim, ter usado alguém para ir pregar a palavra dele. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum
desde o maior até o menor. Então, olha só, Jonas chegou, pregou e eles creram em Deus através de Jonas. Então, imagina só, se Jonas não tivesse ido, o que seria daquele povo, daquela cidade? Ia ser destruída, entendeu? E eles creram e ainda fizeram um jejum. Toda aquela cidade, do maior até o menor, para Deus ter misericórdia. Vamos ver mais na frente. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado dos reis e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se levem ao passo, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E eles falaram: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. E Deus não fez, que foi destruir a cidade. Pelo jejum, pela misericórdia que Deus teve daquelas pessoas que moravam em Nínive. Capítulo 4, assim. Capítulo último. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Porque isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardo em irar-se e grande em benignidade, e que arrepender-te do mal. Jonas, ele queria a destruição daquela cidade, por isso que ele fugiu, porque ele sabia como Deus era, que Deus era misericordioso, que ele era bondoso e que no final das contas ele iria acabar salvando. E por Jonas saber disso, ele decidiu fugir para Tarsis. Por isso que ele fugiu e desobedeceu. Mas ele acabou voltando, teve que pregar, porque Deus permitiu isso, porque Deus é Deus. Amém? No versículo 13, assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha até o ponto da imaginação, do ponto de vista dele. Ele viu que Deus não destruiu a cidade, e ele chegou ao ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele, porque não era aquilo que ele, no final das contas, teria acontecido, a destruição da cidade. E ele estava chegando ao ponto de pedir para Deus tirar a vida dele, porque melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, ele não respondeu Deus, e ele saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele estava esperando acontecer alguma coisa na cidade, enfim, alguma coisa de ruim naquela cidade. Versículo 6: então fez o Senhor Deus descer uma planta que subiu por cima de Jonas, para cobrir Jonas, que ele estava no sol, e Deus fez subir uma planta e cobrir ele, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Bom, Deus criou a planta, e aí ele se alegrou por Deus ter feito aquilo. E no versículo 7 vai dizer assim: mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então, hoje, Deus, digamos assim, Deus, ele
fez criar uma planta sobre a cabeça de Jonas e Jonas se alegrou, ficou muito feliz, ficou maravilhado por Deus ter feito isso. Só que no dia seguinte, Deus enviou um verme que matou a planta e logo a planta morreu, secou. Versículo 8 diz o seguinte: em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O som bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. E Jonas continuava, falando isso, do ponto de vista dele, que ele preferia morrer do que viver. Por causa da planta e por causa da cidade, que não havia sido destruída. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, olha só, ele fez meio que uma comparação entre a cidade e entre a planta, certo? E o Jonas, ele pregou e ele teve esse sentimento. Ele apenas pregou, ele cumpriu o chamado dele, porém o sentimento que ele teve quando ele pregou era que aquela cidade queria que fosse destruída por Deus, mas ele sabia que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus, que no final não iria acontecer aquilo. E a mesma coisa com a planta, Deus ele fez, Deus ele estava no sol, Deus ele fez crescer a planta e para cobrir a cabeça dele, e logo no dia seguinte a planta faleceu, porque Deus permitiu aquilo também. E aí Deus ele fez uma comparação no último versículo aqui. Versículo 10, vamos ver de novo. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu não sei se alguém já se encontrou no lugar de Jonas, já viveu no lugar de Jonas, teve um chamado e recusou, ou Deus está fazendo um chamado para você, você está recusando, você está querendo ir para um lugar ao contrário, você está querendo, Deus está te mandando para o norte, você está indo para o sul, você não está querendo obedecer o chamado de Deus, mas Deus ele vai, todo ato tem a sua consequência. Então eu digo assim, essa história de Jonas me fez pensar, hoje pela tarde que eu estava relendo mais uma vez, me fez pensar, se Deus está me chamando, porque eu não vou obedecer, porque meus atos lá na frente vai ter consequências. Deus ele pode te chamar para ser um professor de EBD, um professor do instrumental, um líder de instrumental, um líder de coreografia, e se você recusar, as pessoas vão se prejudicar, vai acontecer alguma coisa. Mesma coisa com Jonas. Jonas entrou no navio e aconteceu aquele vento forte, aquele susto dele no mar, e eles tiveram que clamar a Deus. Então, por causa da desobediência de Jonas, aconteceu tudo aquilo. Amém? Então, eu espero que fique com a palavra no seu coração. Pense, se Deus está te chamando, obedeça. Deus está te mandando ir para um lugar, vá. Não importa onde seja. Deixe quantos missionários ali estão na África, deixaram a sua casa, a sua família e foi para a África para falar do Evangelho de Deus. Imagina se eles estiverem recusados, com certeza eles sofreriam a consequência. Deus estava chamando eles para fazer missões
ajudar as pessoas, falar do amor, levar o Evangelho de Deus a outro país, a Moçambique. E eles não recusaram. Glória a Deus por isso. Eu fico me perguntando, meu Deus, a pessoa deve me chamar para ir aqui na Guiana ou Caracari e eu recusar, o que vai acontecer? Deus está me dando a oportunidade. Jonas teve 2 oportunidades. Graças a Deus, Deus deu 2 oportunidades, deu duas chances a ele. E ele, a primeira recusou, na segunda ele foi, mas no final ele reclamou, né? Porque não foi da vontade dele. Então, assim, repense, talvez Deus não dê 2 chances a você, talvez Deus não dê misericórdia à sua vida. Mas com certeza, Deus fará uma grande coisa através de você. Você será um instrumento nas mãos de Deus, seja aqui em Boa Vista, seja aqui em Caracari, nos municípios, no estado, ou até mesmo fora do Brasil. Amém? Então, fique com essa palavra, pense, não seja como Jonas, não negue a missão, o chamado de Deus. Amém? Fique com essa palavra, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Queremos agradecer a irmã Sofia por se dispor, né? Não é fácil ministrar a palavra do Senhor, ela se dispôs e eu quero agradecer. Peço perdão à igreja, também ao dirigente, nós passamos aí quase do horário, mas nós vamos melhorando e aperfeiçoando para a glória de Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós encerrarmos o culto de treinamento. E cuidado, não foge não que o peixe te acha. O peixe de Jeová está por aí, ó, procurando esse fujão, tá bom? E quando Deus tem um projeto, irmão, o peixe não mata não joga asco, não engole, só carrega para onde Deus quer, que é para você fazer a obra do Senhor. Porque aquele que fala no céu, fala na terra e também fala debaixo do mar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oremos, Senhor, obrigado por este culto de treinamento, pela vida de cada jovem, adolescente, pela vida da tua igreja, Senhor. Obrigado por esse momento especial, continua nos abençoando e aperfeiçoando a tua obra de salvação, Pai. Levanta para esta mocidade e esta igreja, Pai, com os dons ministeriais, para que possam fazer a tua obra, Pai, enquanto adiante que venha, Pai, a noite como se pode trabalhar. Senhor Deus, abençoe e usa cada um hoje e sempre, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique em pé ainda, vou passar para o nosso dirigente, que já está iniciando o trabalho. Amém, irmãos. Eu saúdo por Deus nessa noite com a paz do Senhor, amém? Não zangue não, irmãos. É melhor o jovem pregar aqui na igreja, né? Nós perdemos aí 15 minutos do nosso culto, mas ser uma mensageira, né? O mensageiro da palavra do Senhor. Amém? Parabéns, irmã Sofia. E que todo jovem tenha essa coragem de estar pregando a palavra de Deus. Amém? Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio.